todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje sobre as respostas do réu no processo do trabalho, respostas, então, da reclamada. A gente está aqui numa reunião ao vivo, então, somos 6 pessoas na reunião. Vamos debater um pouco sobre esse tema e aviso a todos que a reunião está sendo gravada, para que a gente possa, para que todos tenham ciência disso, enfim, todas as suas participações ficarão gravadas e serão publicadas para a turma, certo? Através do link do YouTube. Bem, a gente vai falar hoje sobre as respostas do réu. E existe uma certa similitude com relação à sistemática de respostas do réu no âmbito do processo do trabalho e as respostas do réu no âmbito do processo civil, processo comum, certo? O direito processual comum, ele foi objeto de uma grande modificação após o Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil trouxe muitas alterações de extrema relevância, como, por exemplo, uma das respostas do réu, como a exceção de incompetência territorial, por exemplo, ela não existe mais no processo civil. Então, talvez vocês não tenham visto isso no processo civil, porque hoje, no novo CPC, esse tipo de alegação é feita em sede preliminar de contestação. Aqui no processo do trabalho, a sistemática antiga é mantida. O que é que isso quer dizer? Que aqui a gente tem, sim, a exceção de incompetência territorial. E mais do que isso, a exceção de incompetência territorial, ela, aqui no processo do trabalho, foi objeto de regulamentação pela reforma trabalhista. Então, ninguém pode dizer, não, isso aqui é porque está defasado, o legislador ainda não atualizou a CLT. Não, teve alteração, e o legislador, diante dessa alteração, criou uma sistemática específica para a legislação trabalhista, que é diferente da sistemática do processo civil nesse ponto, certo? Mas tudo aquilo que vocês aprendem como diretrizes gerais acerca das respostas do réu ou da reclamada, e pode ser compreendido de uma maneira muito similar com a maneira com a qual a gente compreende as respostas do réu no processo do trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a contestação continua sendo a peça de defesa por excelência, que a matéria de defesa precisa estar na contestação, que a contestação vai abranger defesas peremptórias, defesa dilatória, defesa de méritos, defesa processual, assim como vocês estudaram lá no processo civil. E quero dizer que também é preciso atender ao ônus da impugnação especificada, que não pode haver, em regra, a contestação por negativa geral. Então, a gente vai perceber que a negativa geral só é possível em casos excepcionais, certo? Que a própria lei traz, de maneira expressa, os casos em que é possível a contestação por negativa geral. E veja que isso está previsto lá no nosso Código de Processo Civil e não aqui na CLT. E é isso que eu quero que vocês compreendam, que as diretrizes gerais previstas no CPC, elas são as mesmas diretrizes gerais aqui da CLT, só que na CLT a gente vai ter algumas especificidades que serão abordadas na aula de hoje, certo? E é isso, então, que é importante para nós, a especificidade no âmbito do processo do trabalho. O que é que acontece, então, com relação a essa especificidade no âmbito do processo do trabalho? A gente vai perceber que a contestação no processo do trabalho, ela vai ter um prazo diferente da contestação nos moldes previstos no processo civil. Por quê? Porque aqui no processo do trabalho, isso a gente já viu em aulas anteriores, o prazo para contestação, ele vai ter como termo final o momento da audiência de conciliação. Então, a gente sabe que é ajuizada uma ação
uma reclamação trabalhista, e que essa reclamação trabalhista ela vai ocasionar uma notificação da reclamada para que apresente, então, sua defesa. Essa defesa vai ter a garantia de um interstício mínimo de 5 dias, mas a gente sabe que esse prazo não vai ser sempre de 5 dias, até porque a audiência vai ser marcada para a primeira desimpedida, respeitado esse interstício mínimo, e essa primeira desimpedida pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 6 meses, ok? Então, o prazo para contestar no processo do trabalho pode acabar sendo de 6 meses ou mais. Isso é uma grande diferença com relação ao processo civil, certo? E aí, existe tradicionalmente, no processo do trabalho, a compreensão de que a contestação ela é oferecida no momento da audiência. Então, antes da reforma trabalhista, se entendia que mesmo juntar a contestação aos autos antes da audiência, era no momento da audiência que o juiz deferia, ou seja, autorizava a sua juntada. Então, mesmo que ela já estivesse nos autos, ela estaria pendente de autorização. O que ocorre? Estando pendente de autorização, somente com a realização da audiência de conciliação, aquela primeira audiência, e com a autorização do juiz, portanto, o deferimento da juntada da contestação, é que essa contestação realmente estaria validamente juntada aos autos. E a partir daí, então, nós teríamos efetivamente realizada a defesa. Vou pedir só que todos desliguem os seus microfones para não acontecer nenhuma interferência como é que eu posso dizer? No curso das explicações, ok? Interferências involuntárias. Claro que quando vocês quiserem interagir, vocês podem interagir, mas para isso, aí vocês ligam novamente o microfone e, em regra, mantenham ele desligado, para que a gente possa transcorrer sem interrupções involuntárias. O que é que eu quero deixar claro para vocês aqui? É que com a reforma trabalhista, isso mudou. Isso o quê? Da contestação ser juntada no momento da audiência. Porque a reforma trabalhista disse que a contestação poderá ser juntada até a audiência. A gente sabe que é possível fazer a contestação oral ali, em prazo de até 20 minutos, de acordo com o artigo 487 da CLT. Mas essa contestação, uma vez juntada antes da audiência, ela vai ter uma repercussão muito grande no processo do trabalho, e a gente vai ver isso lá na frente. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, a reclamada juntava a contestação e, por exemplo, não comparecia à audiência inaugural. O que é que acontecia? Essa contestação não era conhecida. Não iria ser deferido a juntada da contestação. Consequentemente, a reclamada não teria defesa, seria revel, aplica-se os efeitos da revelia. Efeito material, de fato, e efeito processual ou formal, a ausência de intimação para o réu revel sem advogado constituído nos autos. E aí vale a pena a gente dar um exemplo. Pensar na contestação que foi juntada, no reclamado que, apesar de juntar a contestação, não conseguiu comparecer à audiência de conciliação e, apesar disso, esse reclamado que não conseguiu comparecer, nem mesmo através de preposto, na audiência de conciliação, o que é que aconteceu? Seu advogado compareceu. O advogado dele compareceu. Comparecendo, então, o advogado, hoje, após a reforma trabalhista,
o juiz vai deferir a juntada da contestação, mesmo ausente a própria reclamada ou seu preposto. Então, isso foi um benefício para o empregador, trazido pela reforma trabalhista. Por outro lado, o reclamante que se ausenta a essa audiência de conciliação, antes implicava o arquivamento do processo. Hoje, além de implicar o arquivamento, implica a condenação do reclamante em custas, que vai condicionar a repropositura da ação. O que é que a reforma trabalhista fez, então? Dificultou a vida, vamos dizer assim, do reclamante, porque trouxe uma penalidade mais rígida para o reclamante e facilitou a vida da reclamada, porque flexibilizou, amenizou as consequências jurídicas dessa negligência aí por parte da reclamada. Todos estão com os microfones desligados, né? Bem, então, como é que eu quero começar a fazer a nossa explanação sobre a contestação? Quero começar dizendo que ela foi objeto de uma modificação de sua regulamentação com a reforma trabalhista. Mas o artigo 847 da CLT vai falar sobre a possibilidade dela ser aduzida de maneira oral, no prazo de 20 minutos, certo? Então, o artigo 847 diz que, não havendo acordo, o reclamado vai ter 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Você já conhece esse artigo porque ele diz respeito aos atos que são praticados no âmbito da audiência trabalhista. E aqui é que vem aquela modificação, que é sutil, mas muito efetiva, tem muitos efeitos no âmbito trabalhista. Ela é significativa, embora sutil, que é o parágrafo único do 847. Vai dizer: a parte poderá apresentar a defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até, não é é até a audiência. Então, o que é que vai acontecer? Essa reclamação trabalhista vai ser considerada juntada, nessa reclamação trabalhista, a contestação vai ser considerada juntada, mesmo antes da audiência de conciliação. E uma vez oferecida essa contestação, mesmo que eletronicamente, já que agora ela vai ser protocolada, então vai ser oferecida até a audiência, e não mais na audiência, mas até a audiência, uma vez oferecida, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento da reclamada ou do reclamado, desistir da ação. Ou seja, antes, chegava na audiência, a contestação ainda não foi oferecida, o reclamante podia desistir da ação. Hoje, uma vez oferecida a contestação, o reclamante não consegue mais desistir da ação se não houver o consentimento da reclamada. E aí, o que acontece? Uma ação que foi mal instruída, que foi mal formulada, que poderia ser proposta de outra maneira, uma vez contestada, pode ser que o reclamado não aceite a desistência da ação e que aquela ação esteja, por exemplo, fadada a um insucesso, em razão de uma má técnica, de uma negligência na sua formulação, e assim sucessivamente. Claro que a gente já falou que é possível o aditamento da reclamação trabalhista, certo? E aí, nesse caso, o juiz do trabalho vai deferir, havendo aditamento, ele vai um prazo novo para a formulação da defesa pela reclamada, uma vez que, se houve uma modificação na reclamação, obviamente a reclamada vai ter que, vai precisar da concessão desse prazo para exercício da ampla defesa e do contraditório. Ok? Então, vale lembrar que, para a doutrina pré-reforma trabalhista, a contestação ela era oferecida na audiência. Após a reforma trabalhista, a contestação é oferecida até a audiência. Isso tem repercussão na possibilidade de desistência da reclamação trabalhista pelo reclamante, uma vez que, depois de oferecida a contestação,
o reclamado vai precisar anuir, vai precisar consentir com essa desistência da ação. E o artigo 847, no parágrafo único, então, destaca essa passagem a falar que ela vai poder ser apresentada até a audiência. A gente falou um pouco sobre a ausência de contestação. E vale a pena a gente lembrar que no CPC, o artigo 344 vai nos relembrar que a ausência de contestação é o que causa a revelia. Então, a revelia do processo civil é a ausência de contestação. Mas aqui no processo do trabalho, tradicionalmente, entendia-se que pouco importava se a contestação iria estar ou não nos autos eletrônicos. Por quê? Porque o que importava era o comparecimento da reclamada ou seu preposto à audiência de conciliação. Então, entendia-se que como é que eu posso dizer? No processo do trabalho, a revelia, ela decorre da ausência do reclamado na audiência de conciliação. Desde antes da reforma trabalhista já era assim. Só que os efeitos dessa revelia é que vão sofrer mitigação com a reforma trabalhista. Quais são os efeitos? Só para relembrar, a revelia tem efeito material, que é a presunção de veracidade dos fatos que foram alegados na inicial pelo reclamante. Por quê? Porque o réu rebelde, o réu foi revel, e o réu revel, ele não contesta os fatos trazidos na inicial pelo reclamante. Diante disso, esses fatos vão ser considerados incontroversos. Se eles não são controvertidos, se eles são incontroversos, portanto, em regra, teremos aí uma presunção de veracidade. A gente vai ver que nem sempre prevalece. Mas, além desse efeito material, existe o efeito formal da revelia. O efeito formal da revelia é a ausência de intimações para o réu revel, ou seja, para o reclamado revel, sem advogado constituído nos autos. Se ele não tem advogado constituído nos autos e não compareceu à audiência de conciliação para apresentar defesa, etc., ele é revel, sem advogado constituído nos autos e, portanto, não será intimado dos atos processuais a serem praticados ali naquele processo, salvo a sentença. E como a gente viu nas aulas anteriores, segundo o artigo 852, vai ser objeto de notificação, sim. Então, o reclamado vai ser notificado da sentença pelo correio, mesmo que seja revel, ok? Então, esse é um ponto importante. Aí você já entendeu, efeito material e efeito formal da revelia. Só que o artigo 844 vai nos falar que o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. Isso a gente já entendeu. Isso eu falei para vocês. Beleza. Era assim antes da reforma, continua sendo assim, nesse ponto. E o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Aí você vai dizer, professor, mas e se o reclamado compareceu com 5 minutos de atraso? Melhor, com 1 minuto de atraso. O juiz declarou aberta a audiência, anotou na ata que estava presente o reclamante, acompanhado de seu advogado, colocou lá RG, CPF, OAB do advogado, tudo na ata, e que o reclamante trouxe testemunhas e tudo mais, já que a audiência seria contínua naquela vara, e aí o juiz declarou que estava ausente, a reclamada não se fez representar por preposto, e quando ele acaba de declarar ausente, eis que ingressa na sala de audiência o preposto da reclamada. E ele diz, excelência, a audiência estava marcada para as 14h35, e agora são exatamente 14h36.
eu cheguei, estou aqui, 1 minuto só de atraso. O juiz vai dizer, é revel. Eu iniciei a audiência, eu fiz o pregão, iniciei a audiência e a reclamada não estava presente. A reclamada é revel. Por quê? Poxa, mas 1 minuto? Dá uma olhadinha na OJ 245. Essa OJ 245 vai nos dizer que não existe na legislação qualquer previsão legal, qualquer previsão, então, de tolerância de atraso no horário de comparecimento da parte à audiência. Então, seja o reclamante, para fins de arquivamento, seja o reclamado, para fins de revelia, não compareceu ao audiência, simplesmente aplicam-se os efeitos dessa ausência nos moldes do artigo 844. Por quê? Porque não há qualquer previsão de tolerância, não há possibilidade de tolerância, porque não há previsão legal de qualquer tolerância na legislação trabalhista, ok? Não há qualquer previsão de tolerância. Veja que a gente está falando do atraso das partes, não está falando do atraso do juiz, que a gente já falou em outra aula. Bem, só que a revelia tem dois efeitos, material e formal, ok? E o efeito material qual é mesmo? O de presunção de veracidade. Onde é que ele está? No caput do artigo 844. E aí o parágrafo 4º desse artigo 844 vai dizer o seguinte: não se produz o efeito mencionado no caput se, ou seja, não se produz a confissão ficta. Por que ficta? Porque não houve a declaração expressa de fatos contrários aos interesses de quem está depondo. A confissão foi ficta. Não há, então, essa confissão ficta quando, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestou a ação. Ora, João ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa terceirizada e a tomadora do serviço, sendo que a tomadora do serviço responderia subsidiariamente. A terceirizada não compareceu, mas a tomadora compareceu e contestou. Presume-se verdadeiros os fatos que ele descreveu na inicial? Teoricamente, a gente vai ver no caso prático, se não houve, por exemplo, contestação por negativa geral, mas sendo contestado adequadamente, não há, então, a presunção de veracidade, porque inciso 844, parágrafo 4º, inciso 1 da CLT. Um dos reclamados contestou a ação. Também não ocorre o efeito material, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Direitos, então, indisponíveis da reclamada. Outra hipótese, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. Exemplo, o reclamante ajuizou uma ação pedindo o pagamento do salário. Tudo certo. Pediu o pagamento do salário de família porque ele tinha direito a esse pagamento. Até aí tudo tranquilo. Chegou no dia da audiência de conciliação, da primeira audiência, a reclamada não compareceu. Aí o juiz olhou e disse: revelia, vai se aplicar presunção de veracidade dos fatos. Aí o juiz pega a documentação e diz: seu João, cadê a certidão de nascimento do seu filho? Ele olha e diz: ih, esqueci de juntar esse documento. Eu não juntei esse documento. Eu não sei onde está. Vou precisar procurar. Aí o juiz vai dizer: seu João, em razão da ausência desse documento, que é indispensável à prova desse ato, eu não vou poder presumir verdadeira sua alegação, mesmo tendo a reclamada faltado à audiência inaugural. Veja que ele pode até comprovar isso posteriormente, no momento da instrução. Mas, se ele não tem esse documento indispensável ali, no momento do ajuizamento, o juiz não vai poder considerar aquilo como uma presunção de veracidade decorrente do efeito material da revelia. E ainda não se produzirá o efeito material da revelia quando as alegações de fato formuladas
pelo reclamante forem inverossímeis. Exemplo, o reclamante disse que prestava horas extras todos os dias para a reclamada, porque ele trabalhava 14 horas por dia para a reclamada, de domingo a domingo. Ou seja, ele não parava para comer, ele só dormia 10 horas por dia, só fazia trabalhar e dormir, ele não tinha nenhum momento de descanso. Enfim, se o juiz entender uma quantidade absurda dessa de hora extra é inverossímil, que não tinha condição dele trabalhar essa quantidade de horas por dia, o juiz não vai presumir verdadeiro. Ele vai dizer, olha, isso aqui não é verossímil. Isso aqui não dá para a gente acreditar, assim, senhor, alegando um fato tão extraordinário como esse. Se o senhor realmente trabalhou essa quantidade de horas, o senhor vai precisar provar, porque isso não é verossímil. Não é crível que alguém trabalhe 14 horas por dia ou 20 horas por dia para uma determinada empresa, certo? Porque a pessoa precisa comer, a pessoa precisa dormir, a pessoa precisa descansar, a pessoa trabalhando nesse ritmo durante muito tempo ficaria doente. Bem, ainda também não se produzirá o efeito material se essas alegações estiverem em contradição dos autos. Ou seja, ele mesmo juntou prova que contradiz aquilo que ele alega na reclamação trabalhista. Ou seja, ele junta provas, por exemplo, de que num pedido ele fala que fazia 7, 8 horas extras por dia. No outro, ele alega que foi durante todo o contrato foi discriminado na empresa porque não lhe era dado serviço para realizar o seu trabalho e que ele ficava, então, ocioso. E apresenta alguma prova dessa ociosidade. Então, se o juiz entende que uma prova constante dos autos contradiz algo que o reclamante afirmou na inicial, também não vai produzir o efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade. Ok? Então, e aí o parágrafo 5º do mesmo artigo vai falar aquela circunstância que eu já exemplifiquei. Que ainda que ausente o reclamado, que é o nosso réu no processo de trabalho, se presente o advogado na audiência, serão aceitas a contestação e os documentos que eventualmente tenham sido apresentados. Ok? Alguma dúvida até aí quanto à contestação? Professor, eu gostaria que o senhor só, por favor, repetisse sobre o inciso 1 da contestação aí do artigo 844, por favor. Ok, vamos lá. Havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestou a ação. O que é que isso quer dizer? O reclamante fez afirmações assertivas em sua reclamação trabalhista, nas quais ele dizia, por exemplo, que fazia horas extras, que nunca recebeu, nunca teve a concessão das férias, recebeu pelas horas extras que fez e que recebia salário. E ele ajuizou essa ação contra 2 ou 3 reclamados, que eram um grupo econômico, por exemplo, que responde solidariamente, ou que faziam parte de uma cadeia de terceirização, certo? Então, o seu empregador e o tomador do serviço da empresa, então, que tomava o serviço da empresa terceirizada para a qual ele trabalhava. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, a gente tem o que se chama de litisconsórcio passivo. Por quê? Porque a gente tem mais de uma parte no polo passivo da demanda. Havendo, então, esse litisconsórcio, ambos os litisconsortes passivos vão ter esse prazo para apresentar sua defesa, sua contestação. Só que, nesse caso concreto, havendo 2 ou mais litisconsortes passivos, apenas um deles apresentou a contestação. O outro não apresentou, ou os outros não apresentaram a contestação. Esses outros vão sofrer os efeitos da revelia, ou seja, tudo aquilo que o reclamante alegou vai ser presumido verdadeiro? Nesse caso, não. Por quê? Porque um dos litisconsortes
apresentou contestação e disse: é mentira, não é verídico isso que ele alega, que não foi, ele nunca prestou horas extras ele nunca prestou horas extras durante esse contrato de trabalho. Ou ainda, podemos dizer que ele gozou de férias, sim, e aqui está o recibo de férias que foi juntado por uma das reclamadas do período de férias, o período no qual ele iria fruir de férias. Então, ainda, aí você vai dizer: poxa, professor, mas esse documento é válido? Será que ele assinou mesmo e tal? Não importa nesse momento. Isso o juiz vai ver na instrução, se o documento é válido, se ele realmente gozou de férias e tal. O que importa é que um dos réus contestou. Um dos réus disse: ele fruiu de férias, ele fruiu as férias. Ele gozou de férias, ele não fez horas extras. Então está contestado. Não vai presumir verdadeiro aquilo que ele alegou. Mesmo que os outros réus, os outros reclamados, não tenham feito sequer a contestação, não tenham feito o documento, a peça da contestação, demonstrando ali a sua defesa, a sua linha de defesa, mesmo que os outros não tenham feito. Um deles fez e impugnou o fato não vai poder ser presumido verdadeiro, porque não vai incidir o efeito material da revelia nesse caso. Tendo pluralidade de reclamados, algum deles contestou a ação. Ele versava sobre direitos indisponíveis, ou porque a petição inicial não estava acompanhada de um instrumento que era indispensável para a prova do ato nos termos da lei, ou porque as alegações que ele formulou eram inverossímeis ou estavam em contradição com alguma prova constante dos autos. Ok? Entendido, professor. Obrigada. Beleza. Daí, então, a gente passa a falar um pouco sobre a reconvenção. Antes da reforma trabalhista, havia uma discussão, havia uma divergência quanto ao cabimento ou não da reconvenção no âmbito do processo do trabalho. A reforma trabalhista citou expressamente a reconvenção no âmbito da CLT e, portanto, do processo do trabalho, ao falar que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, que são aqueles pagos por quem sucumbiu, pagos por quem perdeu a ação. A gente vai estudar mais para frente como é que funciona essa distribuição desse ônus sucumbencial. Havendo, então, na reconvenção, então, é devido o honorário advocatício sucumbencial. Ou seja, o reclamante, o trabalhador ajuizou uma reclamação trabalhista. A reclamada, diante daquela reclamação, observou que aquelas cobranças talvez fossem devidas, em parte ou no todo. Mas o reclamado tinha também crédito, tinha direitos em face do reclamante, que poderiam ser objeto de uma ação trabalhista, de uma ação da competência da Justiça do Trabalho. Então, o que foi que o reclamado fez? Ele fez uma peça chamada de reconvenção. E nessa reconvenção, diz a CLT que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais. O que isso quer dizer? Que se o reclamado reconviu e essa reconvenção foi julgada procedente, o reclamante teve que pagar ao reclamado um determinado valor, essa reconvenção, que tem natureza jurídica de ação, e eu quero frisar esse ponto, a reconvenção ela tem natureza jurídica de ação, vai ensejar a condenação do reclamante a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da reclamada. Se a CLT disse isso após a reforma trabalhista, é porque cabe reconvenção no âmbito do processo do trabalho, certo? Claro que você pode dizer que esse é um posicionamento extremamente legalista, mas mesmo que a gente leve em consideração essa divergência, que é respeitável, e que a gente precisa levar em consideração todos os argumentos, um argumento forte a favor da possibilidade de reconvenção é justamente a previsão legal. Ok? Mas eu quero começar falando com vocês sobre como é que ocorre a compensação no âmbito do processo do trabalho.
Por quê? Porque a compensação, ela significa dizer que, embora o reclamante tenha um crédito em favor do reclamado, o reclamado também tem um crédito em favor do reclamante. Ou seja, existe uma identidade débito e crédito, ou seja, um é credor e devedor do outro, relativamente a obrigações distintas. Nesse caso, as obrigações que pode ser arguída através, por exemplo, de um pedido contraposto, certo? No âmbito contraposto é feito no bojo da própria contestação, para trazer ali à baila um direito do bem como a retenção de bens, só pode ser arguída como matéria de defesa. Ou seja, é a contestação, é o momento da apresentação da contestação e da apresentação da defesa, aquele momento para trazer à baila essas questões. Não à toa, a súmula 18 vai nos dizer também que nessa compensação só poderá ser realizado a compensação e, portanto, o abatimento entre esses créditos e débitos com relação a créditos e débitos, ou seja, dívidas de natureza trabalhista. Dívidas de outra natureza, de natureza civil, digamos que o reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista em face do seu ex-empregador. Depois que ele saiu desse emprego, veja que ele tem aí um prazo de prescrição extintiva de 2 anos após o término do contrato. Com 1 ano, ele ajuizou a reclamação. Ele pede verbas que realmente são devidas. Mas, depois de 3 meses que ele saiu do emprego, ele arrumou um outro emprego e alugou um apartamento. Esse apartamento é de propriedade da reclamada. É um apartamento de propriedade da reclamada, ou seja, de seu ex-patrão, de seu ex-empregador. E ele vinha pagando os aluguéis e, em um determinado momento, ele parou de pagar. Então, ele tem um débito com relação a esse empregador, certo? E o empregador argumentou isso em sede de processo trabalhista, em sede, então, de pedido contraposto. Ele disse, ora, eu devo mesmo essas verbas trabalhistas para esse reclamante, mas ele também me deve, porque depois que acabou o contrato, ele alugou um apartamento meu e tem 3 meses que ele não me paga o aluguel. O juiz vai dizer, ótimo, só que isso não é matéria trabalhista. O artigo 767 vai dizer que a compensação só pode ser arguída como matéria de defesa, é verdade, mas essa compensação, nos termos da súmula 18, ela não vai poder ser realizada, não vai poder se realizar no âmbito do processo trabalhista, porque a compensação na Justiça do Trabalho, ela está restrita a dívidas de natureza trabalhista. É a súmula 18 do TST. Veja que a gente está falando, então, de uma compensação no âmbito do processo do trabalho. Poderíamos falar de uma compensação no âmbito do direito material. Como que aconteceria isso? Por exemplo, no momento de rescisão do contrato de trabalho, lá no direito material, o empregado trabalhou para o empregador, ele merecia receber as verbas rescisórias, e lá, no momento de receber as verbas rescisórias, o empregador disse, por exemplo, que havia alguns adiantamentos salariais, alguns vales que esse empregado recebeu, e que nunca foram abatidos, e que abateria das verbas rescisórias. Isso é possível? É possível, mas tem limite também. Veja que lá no direito material, lá no momento das verbas rescisórias, essas verbas, essa compensação, ela não vai poder exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Ok? Pode haver compensação lá no âmbito do direito material
Portanto, no plano extrajudicial, sim, pode haver. Mas, no momento das verbas rescisórias, essa compensação não pode exceder o valor de 1 mês de remuneração do empregado. Ok? E aí a gente tratou um pouco da que pode ser feita através do pedido contraposto, que é realizado, então, no bojo da própria contestação. Para aqueles que acreditam que não cabe reconvenção na Justiça do Trabalho, eles alegam que faria, às vezes, da reconvenção o pedido contraposto. Seria realizada essa compensação no âmbito processual através ou por meio do pedido contraposto. Ok? Mas outra parcela da doutrina entende que cabe, sim, a reconvenção. Ora, tanto é assim, e aí eles contam agora com a dicção ou a redação dada ao artigo 791-A, parágrafo 5º, a seu favor. Eles contam, então, com essa redação a seu favor, porque esse artigo diz que são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Ok? Vale lembrar que isso se coaduna com a natureza jurídica da reconvenção, que é a natureza jurídica de ação. Ou seja, quando a gente tem uma reconvenção, na prática, é como se a gente tivesse, ou melhor, a gente tem uma ação dentro de outra ação. Certo? Então, você tem uma ação principal e uma ação no interior dela chamada de reconvenção, que vai trazer que vai trazer um pedido do réu em face do autor, certo? Um pedido do reconvinte em face do reconvindo, ok? Como eu disse, a reconvenção ela tem natureza jurídica de ação e, portanto, a desistência da ação principal ou ainda a extinção sem resolução do mérito daquela ação principal não impede o prosseguimento da reconvenção. Ok? Isso ocorre em razão do princípio da celeridade, do princípio da economia processual. Onde é que está isso? No artigo 343, parágrafo 2º do CPC, ok? Processo civil, portanto. Ou seja, isso que eu estou dizendo para vocês é assim aqui no processo do trabalho e lá no processo civil também é assim. A gente viu, logo no comecinho do semestre, que a legitimidade pode ser ordinária, quando o autor vai a juízo postular direito próprio, em nome próprio, ou seja, ele titulariza o direito que ele busca, acerca do qual ele busca a tutela perante o judiciário, ele titulariza esse direito, certo? Ele tem legitimidade ordinária, mas ele também pode ter legitimidade extraordinária, que é quando o ordenamento jurídico autoriza ele a postular em nome próprio um direito alheio. Ele vai lá postular um direito alheio, por exemplo, o sindicato, postulando o pagamento de verbas dos trabalhadores que não foram pagas em razão do descumprimento de uma norma coletiva. Isso vai acontecer mediante uma substituição processual, porque o ordenamento jurídico assim autoriza. Mas a substituição processual ela pode acontecer também no polo passivo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a reclamada, que a reclamada pode propor uma reconvenção, veja só, propor uma reconvenção em face do substituto processual, certo? Por quê? Porque quem está ali nos autos é o substituto processual, exemplo, sindicato. E a reclamada não pode forçar o substituído a vir ingressar nessa relação processual. Então, o que é que ele precisa fazer? Se ele quer reconvir, ele precisa ajuizar essa reconvenção, certo? Dentro do prazo de resposta do réu, se afirmando ser titular de um direito, o réu, a reclamada,
vai afirmar ser titular de um direito em face de quem? Do substituído. Certo? Em face do substituído. Que a relação jurídica de direito material, ela se deu com o substituído, e se dá com o substituído. Mas na relação jurídica de direito processual, o autor é o substituto, que é o sindicato. Então, na reconvenção, deve constar como réu da reconvenção, ela deve ser proposta, então, em face do autor, do substituto. Mas a relação de direito material deve apontar como devedor o substituído, que é o empregado. Ficou claro isso? Então, o que acontece? O réu, essa previsão que eu falei para vocês, ela está no Código de Processo Civil. O réu no processo civil, ele não vai poder fazer diferente desse modo, como eu falei para vocês, certo? Então, esse modo que eu falei para vocês é o modo que ocorre lá no processo civil e aqui no processo do trabalho, entendendo que aplica a reconvenção, a gente vai proceder da mesma maneira. É o artigo 343, parágrafo 5º do CPC. Quem tiver aí qualquer dúvida, pode falar através do nosso chat, ok? Então, pode falar aí através do microfone, vocês podem ligar o microfone e falar aí qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, ok? Só um momentinho. Então, pessoal, só ajustando aqui alguns equipamentos para funcionar adequadamente. Deixa eu ver aqui. Todo mundo está presente? Sim, professor, eu estou, Arlindo. Sim, professor. Ok. Então, pessoal, o que é que eu quero ressaltar com vocês? Como é que eu posso dizer? Essa identidade, né, entre algumas regulamentações no âmbito trabalhista e outras regulamentações no âmbito processual civil, que vão, então, coincidir, certo? Então, muita coisa que a gente vê aqui, a gente acaba vendo no processo civil também. Vale lembrar que o réu e o reclamado, portanto, podem propor a reconvenção, mesmo que eles não tenham apresentado a contestação, ok? Também disposição do CPC, no artigo 343, parágrafo 6º. Ora, mas o que é que eu preciso, então, para apresentar uma reconvenção? Existem 3 requisitos para a apresentação da reconvenção, e os 3 estão lá no CPC. Primeiro requisito: competência do juízo para julgar a reconvenção. Veja que não é à toa que no processo do trabalho você só pode alegar dívidas de natureza trabalhista. Porque se a dívida é de outra natureza, certamente o juiz do trabalho não seria o competente para aquela dívida, certo? A regra geral é essa. E, então, a competência do juízo para apreciar a matéria objeto da reconvenção, ela é um requisito para essa, como é que eu posso dizer, para esse ajuizamento, já que tem natureza jurídica de ação, ok? Então, é imprescindível para o ajuizamento que o juiz seja competente. Além disso,
além da competência em razão da matéria, a gente precisa que haja compatibilidade de procedimento. Por exemplo, o reclamante pediu, alguém aqui pedindo o ingresso. Ok, vamos lá. O reclamante, então, ele pediu, ele ajuizou uma ação pedindo horas extras. E o reclamado reconviu, alegando que o reclamante praticou uma falta grave e que, por ele ser dirigente sindical, ele deveria ali ter reconhecido em juízo a sua estabilidade para, como é que eu posso dizer? Ele deveria ter reconhecido em juízo a sua estabilidade para somente assim, então, obter a dispensa desse empregado. Deveria ter reconhecido em juízo a falta grave e reconhecer, assim, a dispensa do empregado. Isso é possível? Não, não é possível. Por quê? Porque a dispensa desse empregado estável, dirigente sindical estável, só se faz através de uma ação de procedimento especial, chamada inquérito judicial para apuração de falta grave. E esse procedimento especial não condiz, não permite a propositura de uma reconvenção no âmbito de uma ação que tramita no rito ordinário, certo? E por que que isso ocorre? Por que isso não é possível? Porque entre a ação e a reconvenção deve haver a compatibilidade de procedimentos. Se os procedimentos são incompatíveis, a ação tramita no rito ordinário, e a reconvenção tramita num procedimento especial, uma ação de consignação e pagamento, procedimento especial não vai, então, admitir, ok? Por quê? Porque, além da competência do juízo, um outro requisito é a compatibilidade do procedimento entre a ação e a reconvenção. E, por fim, o último requisito é que a reconvenção seja conexa à demanda principal. Ou seja, é preciso haver conexão da reconvenção com a demanda principal ou os fundamentos dessa demanda. Professor, não sei o que é conexão. Dá uma olhadinha no artigo 55 do novo CPC, você vai ver que duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedido. Então, quando houver identidade de pedido, identidade de causa de pedir, a gente vai ter aí a conexão entre as demandas. Para que serve a conexão? Serve para evitar decisões judiciais contraditórias a respeito de um mesmo objeto, a respeito de um mesmo fato da vida. Bem, vale a pena a gente falar das ações dúplices. Exatamente, um grande exemplo de ação dúplice é esse inquérito judicial para apuração de falta grave. Temos também outras ações dúplices, como a ação de consignação e pagamento. Qual a peculiaridade da ação dúplice? É que, na ação dúplice, se o autor ganha, o réu, obviamente, vai ser objeto de uma condenação. Mas, se o autor perde, ele não só deixa de ganhar, ele também vai ser condenado na ação dúplice. Ou seja, o empregador ajuizou o inquérito para apuração de falta grave. E, ao realizar esse ajuizamento, ele não instruiu corretamente o processo com as provas da falta grave praticadas pelo empregado estável. E aí ele perdeu essa ação. O que é que acontece quando ele perde a ação? Aquele período que o empregado ficou suspenso, aguardando a decisão judicial, vai precisar ser pago. E o empregador vai ser condenado nessa mesma sentença a pagar
Ou seja, ele vai ser condenado na sentença do processo que ele ajuizou. Vai ser condenado a pagar o período em que o empregado ficou sem receber os seus proventos, certo? Sem receber o seu salário. Isso ocorre porque é da natureza da ação dupla e assim aconteça. É da natureza dessa ação. A consignação em pagamento é assim, o inquérito judicial para apuração de falta grave é assim. E nesses casos, a doutrina majoritária defende que não cabe a reconvenção, certo? Então foi por isso que eu falei da ação dupla isso aqui. Para dizer que não cabe, pela doutrina majoritária, reconvenção nas ações duplas, certo? Mas a doutrina faz uma ressalva, defendendo que se o objeto da reconvenção for mais amplo que o da ação principal, ela será cabível, como, por exemplo, um pedido de indenização por danos morais em uma dessas ações exemplificadas acima. Então, no exemplo que eu dei, o empregador ajuizou inquérito judicial para apuração de falta grave. Não fez prova, perdeu, foi condenado a pagar o período de suspensão do empregado estável, que nesse caso, veja, foi o reclamado. E o reclamado ajuizou, então, uma reconvenção nesse mesmo processo, pedindo, então, que lhe fosse paga a indenização por danos morais, porque ele sofreu um determinado dano, uma perseguição, assédio moral, etc., no âmbito dessa relação de emprego. Uma parte da doutrina vai dizer que isso é possível, ok? E aí, vale a pena vocês aprofundarem o estudo da reconvenção no âmbito do processo do trabalho. Ainda, é preciso observar que a reconvenção ela tem natureza jurídica de ação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que você é acionado na justiça, você tem direito a contestar, tem direito a apresentar sua defesa. Consequentemente, o autor da reclamação trabalhista, que vai ser réu da reconvenção, ele vai precisar ter observado, ele tem o direito a que seja observado o interstício mínimo, aquele de 5 dias, para apresentar sua defesa. Certo? Então, ele tem esse direito também, porque ele está sendo réu da reconvenção. Ok? Então, é preciso que o juiz fique atento, no caso do oferecimento da reconvenção em sede, em mesa de audiência, por exemplo, se na audiência de conciliação o reclamado ofereceu uma reconvenção, o juiz ele vai precisar suspender a audiência e redesignar aquela audiência para uma outra desimpedida naquela pauta de audiências da vara que respeite o período mínimo, interstício mínimo de 5 dias, para que o autor da ação principal, mais réu na reconvenção, apresente a sua defesa. Porque a reconvenção tem natureza jurídica de ação. E o autor da ação principal, que é réu da reconvenção, tem esse direito de contestar. Contestar em que prazo? O prazo que a CLT permite, que vai ser, então, o prazo que tem que observar o interstício mínimo de 5 dias. Ok? Professor. Oi. Pode falar. Aqui que deu um nó aqui agora na cabeça. Espera aí, vamos lá. O autor da reclamação, tá? O reclamante, ele passa na reconvenção a ser o réu, não é isso? O réu, o autor reconvido, é isso? Ele passa a ser o réu Não, ele vai ser... Oi? Que é assim, o reclamante, né? O cara fez a reclamação, porque eu acho que a minha dúvida pode ser dos demais, assim, porque pra gente que não tem essa prática jurídica, a gente confunde, né? Fica difícil um pouco o entendimento sistêmico da coisa. O autor, o cara é autor de uma reclamação trabalhista, ele é o reclamante, certo? Aí aquele réu, na ação trabalhista, pode, eu não sei o termo jurídico, ele pode
Reconvir. Reconvir, não é isso? Que aí vai ser a reconvenção. Que reconvenção é exatamente isso. O réu, em uma ação, reconvir contra o autor daquela ação trabalhista. Não é isso? Isso. Pronto. Isso. Quando isso ocorre, aí aqui no slide fala o seguinte: se oferecida a reconvenção em audiência, o juiz suspende a audiência e redesigna outra para a observância do aludido interstício. Então, aqui, ele vai suspender a audiência, digamos, primária, digamos assim, a primeira audiência, suspende. Isso. E, na sequência, ele observa o aludido interstício, isso é, os 5 dias para que aquele autor pedido se defender da reconvenção. É isso? Exatamente. Ele vai suspender a audiência e conceder um prazo de 5 dias para que a outra parte se defenda da reconvenção. É um prazo para a contestação, certo? É exatamente isso que você falou. Ele vai apresentar uma contestação, o autor da ação vai contestar a reconvenção apresentada pelo réu reconvinte. Certo. Aí a minha pergunta é o seguinte: na prática, a primeira audiência, ela fica totalmente suspensa. Aí essa audiência de reconvenção, ela passa a ter prioridade no julgamento, é isso, professor? Veja, o juiz, ele vai, na sentença, julgar as duas ações, certo? Mas, como é que eu posso dizer? Para que o procedimento seja adequado, o juiz precisa suspender a audiência e conceder ao autor da reclamação trabalhista, que é réu na reconvenção, um prazo para que ele apresente defesa. Então, aquela audiência que no processo do trabalho ela é contínua, por lei, ela só vai poder continuar depois que o reclamante da reclamação trabalhista e réu na reconvenção apresentar a sua defesa, certo? Para poder haver aí, então, uma regularidade desse procedimento de acordo com os próprios princípios da ampla defesa e do contraditório. Afinal, ele pode sofrer uma condenação judicial ali. E, em razão dessa possibilidade, é imprescindível que se observe o prazo para apresentação da defesa.